Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui. Então vamos dar continuidade ao estudo. É ainda o mesmo tema geral. A gente encerra ele amanhã pela manhã. E o tema dessa noite, o que é devido a Deus e o que é devido a César. Apesar do título não chamar a atenção, mas esse assunto é muito interessante. Muito interessante. Por que o governo ele não pode usar a lei de Deus? Vamos entender. Por que ele não pode aplicar a lei de Deus e não pode punir como sendo transgressão da lei de Deus? Vamos entender isso pela Bíblia. Vamos ler vários textos da Bíblia muito importantes aqui e do Espírito de Profecia também. Então vamos fazer uma oração? Para a gente começar, eles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por mais uma semana que se inicia na Tua presença. É um privilégio estar iniciando a Tua semana na Tua presença. São momentos que são preciosos. São momentos que valem muito e nós somos muito beneficiados com isso. Obrigado por essa reunião que está ocorrendo aqui nesse final de semana. Obrigado por estar aqui, por ter nos atraído todos, ter nos trazido aqui em segurança, em paz e estar cuidando de tudo aqui. Temos visto a Tua mão, Teu poder, Teu cuidado e misericórdia por nós. Não só na questão das mensagens, mas em tudo, da maneira como está ocorrendo sob o Teu controle. Amém. Agradecemos, meu Deus, porque estava faltando energia alguns dias antes, até mesmo ontem, mas nas horas que nós mais precisamos, o Senhor tem segurado tudo. Amém. Tudo isso pela Tua graça e tudo isso, meu Deus, por Tua misericórdia por nós, Teu amor. Amém. Nesse momento, rogamos que Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos ajude a compreender esse assunto, me ajude a compartilhar com os irmãos. Amém. E nos ajuda, meu Deus, nos capacite a poder viver. Amém, Pai. Fortalece nossa fé na Tua palavra, na Tua verdade. E que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a Tua vontade. Amém. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou tirar o som aí do... Então vamos lá. Essa passagem nós vamos ler agora. Essa é a parte 1 desse estudo. O que devemos a Deus e o que devemos ao governo. César é símbolo do governo, né? Então vamos ler Mateus 22, do 15 ao 21. Passagem bastante conhecida, mas a gente vai extrair muita coisa importante dessa passagem. Inclusive, nesse estudo, na parte 2, a gente vai abordar bastante sobre a questão da justiça pela fé também. Então diz o seguinte: foram, pois, os fariseus e consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. Aqui era falando como eles iriam tentar pegar Jesus Cristo em alguma coisa. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus em verdade. E não te preocupas com nenhum homem, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que tu pensas? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, percebendo a malícia deles, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Um detalhe interessante aqui nessa passagem é que Jesus pergunta assim: de quem é esta imagem e inscrição? Ou seja, essa imagem representa quem? Qual é a fonte dela? Qual foi a mente por trás
disso aqui? Quem foi que colocou a assinatura aqui? Deus ou o homem? Essa imagem é a imagem do homem ou de Deus? Essa assinatura é de Deus ou do homem? Então aquilo que vem do homem, dá ao homem, dá ao governo. E aquilo que é de Deus, dá a Deus. Então é interessante que aqui tem até uma simbologia, né? Que, embora vagamente, mas remete também à imagem da besta. Por isso que ele pergunta, você consegue discernir de quem é isso aqui? Pela imagem e pela assinatura, né? Pela inscrição. Então, se não tem nada a ver com Deus, e assim vai ser de novo com a imagem da besta. Vamos lá. Nessas palavras, aqui são palavras do livro, né? Palavra de Jones, daquela mensagem que ele pregou lá, ele escreveu. Ele pregou isso aqui em 88, lá em Minneapolis, e escreveu alguns meses depois. Nessas palavras, Cristo estabeleceu uma clara distinção entre César e Deus, entre o que é de César e o que é de Deus. Ou seja, entre o poder civil e o poder religioso. César é o poder civil, né? E entre o que devemos ao poder civil e o que devemos ao poder religioso. O que é de César deve ser entregue a César, o que é de Deus deve ser entregue a Deus, deve ser entregue somente a Deus. Com o que é de Deus, César não pode se envolver. Dizer que devemos dar a César o que é de Deus, ou que devemos dar a Deus através de César aquilo que pertence a Deus, é perverter as palavras de Cristo e torná-las sem sentido. Então, César não pode ser um meio, um canal para prestar algo a Deus. O que é de César é só de César. Aquilo que é de Deus, César não se envolve. Então não precisa de César para adorar a Deus, para obedecer a Deus. Né? Tal interpretação seria apenas para distorcer as palavras de Cristo. É exatamente o que os fariseus tentaram fazer. Como a palavra César refere-se ao governo civil, fica evidente de imediato que os deveres que devemos a César, ao poder civil, são deveres civis, enquanto os deveres que devemos a Deus são totalmente morais e religiosos. A definição de religião no dicionário Webster era um dicionário da época, né? Dos pioneiros ali, de Ellen White, e é um dicionário secular, mas a definição dele sobre religião é interessante. É assim que o mundo entende o reconhecimento de Deus como um objeto de adoração, amor e obediência. Então, isso é uma definição de religião. E você vai perceber que objeto aqui não é tratando Deus como um objeto, mas como o centro, o foco, né, da nossa adoração, amor e obediência. Deus apenas. Outra definição de religião, igualmente boa, é a seguinte, em outro dicionário: o relacionamento pessoal de fé e obediência do homem para com Deus. Então você percebe que no que diz respeito à religião, é só com Deus. É apenas com Deus. É evidente, portanto, que a religião e os deveres religiosos pertencem exclusivamente a Deus. E como o que é de Deus deve ser prestado a ele e não a César, segue-se inevitavelmente que, de acordo com as palavras de Cristo, o governo civil nunca pode, por direito, envolver-se com a religião, com a relação pessoal de fé e obediência de um homem a Deus. O governo ele não pode exigir que o homem obedeça a Deus. O governo ele não pode obrigar e não pode punir um homem no que diz respeito à religião, da relação do homem para com Deus. Por isso, o governo não deve se envolver com religião, porque é só entre Deus e o homem. Aqui diz assim, outra definição que pode ajudar a fazer a distinção é a de moralidade, conforme descrito a seguir. O que é moralidade? A relação de conformidade ou não conformidade
com o verdadeiro padrão ou regra moral. E qual é esse padrão de regra moral? A conformidade de um ato com a lei divina. Porque os 10 mandamentos é uma lei o quê? Moral. A lei moral. Então, moralidade é a conformidade, obediência, fidelidade à lei divina, que é uma lei moral, que trata com o caráter do indivíduo. Como a moralidade, portanto, é a conformidade de um ato com a lei divina, é evidente que a moralidade também pertence somente a Deus. E com isso, o governo civil não pode se envolver. Isso pode parecer, à primeira vista, uma posição extrema, ou até mesmo falsa, mas não é. É a posição correta, como acreditamos que qualquer pessoa que reflita cuidadosamente sobre o assunto possa perceber. E vocês vão entender isso ainda nesse estudo. A lei moral é definida como a vontade de Deus. Então, os 10 mandamentos, a lei moral, ela é definida como a vontade, é a expressão da vontade de Deus, como o governante moral supremo, em relação ao caráter e à conduta de todos os seres responsáveis. A regra de ação como obrigatória na consciência ou na natureza moral. A lei moral está resumidamente contida onde? Nos 10 mandamentos. Escrito pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra e entregue a Moisés no Monte Sinai. Esse é o padrão de moralidade, do caráter. E com isso, só Deus pode tratar. O governo não tem capacidade, vocês vão entender. É muito interessante entender isso aqui. A princípio pode parecer um pouco cansativo, mas logo vai chegar umas coisas bem interessantes aqui. Veja, as escrituras mostram que os 10 mandamentos são a lei de Deus, que eles expressam a vontade de Deus, que eles pertencem à consciência e tomam conhecimento dos pensamentos e intenções do coração. Isso aqui é um ponto importante. Daqui seria suficiente para a gente ter certeza que o governo é incapaz de lidar com a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela julga os pensamentos e intenções do coração. Pergunta a você, algum poder humano consegue isso? Julgar as intenções, desígnios, pensamentos, sentimentos do coração? Ler o coração e julgar o coração? Só daí você já... Então, definitivamente o governo não pode se envolver com a lei de Deus. Lembre-se que o domingo é uma substituição do sábado, que é um dos mandamentos de Deus. Então, para eles, o domingo é um mandamento de Deus. Na mente deles, tá? Não estou dizendo que é. Mas na mente deles é. E pode perguntar a eles que eles vão afirmar. Os evangélicos e os católicos. Então, consequentemente, eles vão se envolver com o quê? Com mandamentos de Deus. E não vai ficar só nisso. Vai além, né? E aqui diz assim, e que a obediência a esses mandamentos é o dever que o homem tem para com Deus. Diz a Escritura, Eclesiastes 12:13, temei a Deus e guardai os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ok. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Agora, informação importantíssima no final desse verso. E a palavra de Deus, a lei de Deus, onde estão os mandamentos de Deus, discerne os pensamentos e intenções do coração. Então essa é a capacidade do julgamento da palavra de Deus, com a qual nenhum poder civil, nenhum poder humano é capaz de usá-la da maneira como de fato ela tem que ser usada. Já parou para pensar nisso? Como que... Eu vou deixar esse comentário para logo mais.
Mensagens Escolhidas, volume 1. Olha o que Ellen White fala sobre a lei. Aí vocês vão começar a perceber o relacionamento, a relação desse assunto com a justiça pela fé. Se a lei abrangesse apenas a conduta externa, ou seja, só aquilo que a gente demonstra, só aquilo que a gente faz exteriormente ou deixa de fazer exteriormente, os homens não seriam culpados por seus maus pensamentos, desejos e intenções diante de Deus. No entanto, a lei requer que a própria alma seja pura e a mente santa, que os pensamentos e sentimentos estejam de acordo com um padrão de amor e justiça. Isso é possível ao homem natural? O homem tem capacidade para isso? Só Cristo em nós é que pode isso. Operar essa obra em nós. Porque aonde há a presença de Cristo, então aquilo ali se torna santo. Porque é a presença dele que torna algo santo. E nele contém a justiça de Deus. E ele é quem traz essa justiça que a lei requer. Ellen White disse que a única justiça, está lá em Materiais de 88, que a lei aceita é a justiça de Cristo. Então a justiça que eu tento por minhas próprias forças e por minha própria capacidade, ela é o quê? Trapo. Então você já pensa, de fato é impossível, porque a lei de Deus, ela julga os pensamentos, desejos e intenções. Como que o governo vai ler os teus pensamentos, os teus desejos e intenções? Não tem como. O único que é onisciente é quem? Satanás consegue? Nem ele. Já parou para pensar nisso? Veja. Outro texto de Ellen White. Meditação para conhecê-lo. A justiça dos escribas e fariseus era egoísta. E consistia apenas em quê? Formas externas. Era apenas uma conduta externa, obras externas. Aparência de piedade, né? A justiça que Deus requer é tanto interior quanto exterior. Então, para que a justiça, os atos de justiça exteriores sejam aceitos por Deus, o coração primeiro tem que ser totalmente transformado e purificado. Tem que haver justiça interior, para que essa justiça interior, ela se externize, ela se torne atos. Os homens é quem tentam fazer o contrário. A gente tenta produzir justiça por nós mesmos e aparentamos a justiça interior, mas interiormente é como um sepulcro caiado. Aqui diz assim, o coração deve ser purificado, caso contrário, Cristo não poderá ser entronizado nele. Entronizado é sinônimo de quê? De ser feito rei, governador. Entronizar, trono no coração, significa que ele então é quem governa os pensamentos e os sentimentos. Quando nós rendemos voluntariamente cada pensamento e sentimento, a nossa vontade a ele, para que então ele exerça a vontade dele em nós. A vida deve estar em conformidade com a vontade de Deus. Então aqui está bem claro que a justiça que Deus requer e a justiça de Deus, ela trabalha com o interior, primeiramente, para que o exterior seja legítimo. Olha esse texto de Ellen White, o maior discurso de Cristo. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus. Observar o quê? Obedecer, né? Cumprir. O que é que significa? Segundo a maneira como Cristo mostrou, que isso é uma reprodução neles próprios do quê? Do caráter de Cristo. Então, a obediência aos mandamentos de Deus é uma reprodução do caráter de Cristo no homem. E o homem não pode fazer isso por si só. Só Cristo no homem é quem pode reproduzir o próprio caráter dele no homem. Quando nós renunciamos o nosso próprio caráter defeituoso e aceitamos o dele. Então,
Pergunta a você, o governo pode reproduzir o caráter de Cristo no ser humano? É incapaz disso. Isso é uma obra que só Cristo pode operar no homem. Por isso, mais uma vez, e eu sempre vou estar repetindo para que isso fique bem gravado na nossa mente, o governo não tem autoridade, direito e condições de exercer a lei de Deus contra o homem. Pois nele se manifestava Deus diariamente aos olhos deles. Então, o Salvador diz, Mateus 5, ouviste o que foi dito pelos antigos? Não matarás. E qualquer que matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem causa se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, Raca, isso é uma palavra que eu acredito seja ou hebraica ou grega, não sei. Raca, essa palavra ela tem vários significados. Um deles é sujeito vaidoso. Outro significado é uma pessoa sem juízo. Pessoa que não tem juízo. Então quando você diz à pessoa que ela é doida, é isso. Você entra nessa situação. Estará sujeito ao tribunal. De quem? De Deus. E qualquer que disser louco, estará sujeito ao lago de fogo. Do inferno. Ao fogo do inferno. O apóstolo João, referindo-se à mesma coisa, diz. Olha lá em 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é o quê? É assim que Deus enxerga as coisas. É assim que a lei de Deus julga. Assim é a lei como ela está em Cristo Jesus. Os mandamentos que nós devemos ensinar para as pessoas como adventistas do sétimo dia são os mandamentos segundo o Evangelho. Então, se você ensina para as pessoas os 10 mandamentos e não ensina isso, você não está ensinando a lei como Cristo ensinou. Porque quando Cristo disse assim, ouviste o que foi dito pelos antigos? Lá na época de Moisés, não matarás. E aí ele mostra, a lei ela vai muito além do ato externo. Se você tem pensamentos, remorsos, se você tem raiva e ira de um irmão, diante de Deus você já é um homicida. Um homicida. Por quê? Por vários fatores. Mas Ellen White mesmo fala, muitas vezes você só não faz o ato por falta de oportunidade. Ou por medo de ser preso, medo de alguém se vingar, ou de você, da pessoa reagir e matar você, mas não é, você não faz, você não deixa de fazer essas coisas, não é por amor, mas somente por medo das consequências. E por isso, quando ensinamos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, temos que ensinar que os mandamentos, eles julgam os pensamentos e os sentimentos também. Só cobrar das pessoas uma obediência externa, a gente cai naquele mesmo problema que Jesus Cristo disse. Se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não vereis o reino de Deus. E a justiça que Deus requer é essa. E o homem não tem isso por si só. Isso só Cristo produz no homem. Veja, em Mateus 5 diz assim, ouvistes que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração fez o quê? Já cometeu o adultério com ela. Já pecou. Então Jesus está deixando bem claro, irmãos, os mandamentos, eles discernem os pensamentos e sentimentos. No juízo final, você não vai só ser julgado pelo que você fez exteriormente. Muitas pessoas elas podem passar a vida inteira sem encostar um dedo numa pessoa. Mas sempre guardou ódio, mágoa e ressentimento daquela pessoa e ira contra ela. E ela vai ser julgada como se ela tivesse encostado o dedo. Ou feito muito mais do que isso, como tivesse matado a pessoa. Isso pra gente parece... Mas isso é o que Cristo ensinou. Porque quando a gente ensina os mandamentos, a gente não ensina como Cristo ensinou. Por quê? Porque aqui dentro a gente consegue esconder, fingir das pessoas o que está aqui dentro. E às vezes uma vida toda, um homem pode passar a vida inteira cobiçando uma mulher.
E aos olhos da sociedade, se ele não tocar nela, não tentar nada, aquele homem é um homem, é um santo. Mas aqui dentro, diante de Deus, ele já adulterou com ela, está adulterando com ela. E assim é a lei de Deus. Agora, o que isso tem a ver com o governo? Outras ilustrações poderiam ser dadas, mas essas são suficientes para mostrar que a obediência à lei moral é uma questão de moralidade, de caráter, que ela diz respeito aos pensamentos e intenções do coração e, portanto, na própria natureza do caso, está além do alcance ou controle do poder civil. Você já viu? Me diz uma coisa, seja sincero, irmãos. Você já viu alguém indo preso porque ele estava pensando em roubar, mas ele não expressou isso para ninguém? Só ele sabia. Ele estava ali maquinando, olhando para o celular da pessoa, disfarçava ninguém, nem a pessoa, ninguém sabia. Mas estava ali, planejando, mas por alguma razão, sabe-se lá, tantas razões, né? Ele deixou para lá. Aí daqui a pouco a polícia chega. Leva o homem para a prisão. Você está preso porque você roubou o celular daquela pessoa. Já viu? Quem já viu aqui alguma coisa assim? Por quê? Como é que o poder civil vai ler o coração do indivíduo? Como? Ele é Deus? Então ele pode usar a lei de Deus? Ele pode legislar com os mandamentos de Deus? Não. Porque para isso ele teria que julgar os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que ele não pode falar em nome de Deus e nem punir em nome de Deus e segundo a lei de Deus. Impossível. Veja que raciocínio tão interessante isso. Veja, odiar é assassinato, cobiçar é idolatria, pensar impuramente em uma mulher é adultério. Todos esses atos são igualmente imorais e violam a lei moral, mas nenhum governo civil procura puni-los, porque não pode. Então, a lei civil, ela se parece com a lei de Deus, mas não é a lei de Deus. Irmão, você citou uma vez no canal lá, que nem todo crime é pecado. Eu achei muito aquela frase aqui. Sim. Ou seja, o governo, para Deus, todo crime é pecado. Mas para o governo, nem todo pecado é crime. Por exemplo, você já viu uma mulher levando o marido no tribunal e dizendo, juiz, olha, estava olhando para aquela mulher lá, viu? Ele estava olhando, eu sei que ele estava desejando ela. Ele estava desejando ela, isso é adultério. O juiz vai dizer, como que você sabe? Você leu o coração dele? Certo que às vezes a pessoa pode desconfiar, mas como que vai ter as provas? Você já viu alguém ser preso porque ficava olhando para o carro do outro com inveja, querendo aquele carro ali? Ou então, alguém ser preso por mentiras. Contou uma mentira, não, fulano estava ali, contou aquelas mentiras de brincadeira. Existem mentiras que vai levar à prisão. Tem. Vamos ser sinceros que tem. Mas eu pergunto, uma mentira que não leva à prisão, para o governo não é pecado. Mas para Deus é? Para Deus continua sendo pecado. Por isso que o governo só lida com crime, ele não lida com o pecado. Ele não está nem aí. A intenção não é crime. Isso. Para o governo. E principalmente quando ela fica só aqui dentro. Né? Às vezes o indivíduo ele meio que dá a entender, né? Às vezes as pessoas externam algumas coisas e as pessoas ficam desconfiadas. Acontece. Mas veja, o governo, ele não lida com o pecado. Porque se ele tivesse de lidar com o pecado, os primeiros a ir presos eram quem? Eles mesmos. Eles mesmos. Todos eles ali. O quanto de adultério e corrupção não tem ali dentro? O quanto de prostituição, de crime, de desvio de dinheiro não tem ali dentro?
que a gente nem sonha. Até que seja descoberto, então, um homem pode odiar seu próximo durante toda a sua vida. Pode cobiçar tudo o que há na terra. Pode pensar impuramente em toda mulher que vê. Pode manter isso durante todos os seus dias. Mas enquanto essas coisas estiverem confinadas em seus pensamentos, o poder civil não poderá tocá-lo. Não pode. Seria difícil imaginar uma pessoa mais imoral do que esse homem pode ser. No entanto, o governo não pode puni-lo. E nem tenta. O governo não está nem aí se você é uma pessoa mau caráter, se é uma pessoa ignorante. Enquanto você não fizer um crime por causa do seu mau caráter, se você é egoísta, se você é orgulhoso, o governo não está nem aí. Mas Deus está, Deus se importa com isso. Deus julga isso, com certeza. Porque é assim que a lei de Deus julga. Então o governo pode usar a lei de Deus? O governo pode usar a religião? Não. De forma alguma. Porque senão ele teria que punir e julgar da mesma maneira que Deus. E é impossível. Basta que o ódio desse homem o leve, seja por palavra ou gesto, a tentar ferir seu vizinho, aí o governo entra em ação. Aí a justiça, se ele tentar fazer alguma coisa e for pego, tiver testemunhas, basta que sua cobiça o leve a pôr as mãos no que não é seu, na tentativa de roubar, e o governo o punirá. Basta que seu pensamento impuro o leve a tentar violentar qualquer mulher, e o governo o punirá. Então o governo ele precisa das atitudes exteriores para poder julgar e punir alguém. Deus não. O indivíduo ele pode nunca fazer uma coisa exterior e ela está sempre lá dentro, sempre sendo maquinada. E diante de Deus, aquele indivíduo ele já está condenado. Enquanto ele não se permitir ser libertado por Cristo daquilo ali. Mas lembre-se de que, mesmo assim, o governo não pune por sua imoralidade, mas por sua falta de civilidade. Não é pela imoralidade. Enquanto essa imoralidade só ficar nos pensamentos e intenções, o governo não toca nele. A imoralidade está no coração e só pode ser julgada por quem? Por Deus. O governo não pune ninguém por ser imoral. Se o fizesse, teria de punir como assassino um homem que odeia outro. Você já viu? Alguém tem ranço do outro, tem mágoa, tem raiva do outro, mas nunca tocou nele, nunca ameaçou, disse que ia matar ele, nem nada. Você já viu alguém sendo preso por isso? Não. Porque, de acordo com o verdadeiro padrão de moralidade, o ódio é assassinato. Portanto, fica claro que, de fato, o governo não pune nenhum homem porque ele é imoral, mas porque ele não é civilizado. Ele não pode punir a imoralidade. Deve punir a falta de civilidade. Essa distinção é demonstrada no próprio termo pelo qual se define o governo estadual ou nacional. Ele é chamado de governo o quê? Civil. Ninguém jamais pensa em chamá-lo de governo moral. Você já viu alguém chamando o governo civil de governo moral? O único governo moral é o governo de quem? De Deus, que lida com o caráter. O governo de Deus é o único governo moral. Deus é o único governador moral. A lei de Deus é a única lei moral. A lei civil ela não pode ser moral. Ela é apenas civil. Somente a Deus pertence a punição da imoralidade, que é a transgressão da lei moral. Os governos dos homens são governos civis, não morais. Às autoridades do governo civil cabe a punição da falta de civilidade, ou seja, a transgressão da lei civil. Então você roubou um celular, a lei civil diz que você tem que ser preso. Então, nisso aí o governo age. Agora você só pensou em roubar, mas não roubou e não tentou nada,
para Deus você já roubou, mas para o governo civil não. Não cabe a elas punir a imoralidade. Isso pertence exclusivamente ao autor da lei moral e do senso moral, que é o único juiz que julga a conduta moral do homem, que é Deus. Tudo isso deve ser evidente para qualquer um que pense de forma justa sobre o assunto. E é confirmado pela definição da palavra civil. A palavra civil, ela significa o quê? Pertencente a uma cidade ou estado, ou a um cidadão em suas relações com seus concidadãos ou com o governo. Então, civil é isso. É essa relação entre um cidadão e outro, e o cidadão e o governo, mas não entre o cidadão e Deus. Nisso aí o governo civil não se envolve. Isso não é da alçada do governo. A gente encerra com esse texto aqui. Com tudo isso, fica claro que devemos a César, o governo civil, apenas o que é civil. E que devemos a Deus o que é moral ou religioso. Outras definições mostram a mesma coisa. Por exemplo, pecado, conforme definido pelo Webster. Olha como o dicionário secular define o pecado. Pelo menos o dicionário Webster da época deles, né? Qualquer violação da vontade de Deus. O dicionário chegou a uma conclusão correta. É engraçado que o dicionário da época entendia o que era pecado. Hoje, nem o povo das igrejas entende mais o que é pecado. E conforme definido pelas Escrituras, é a transgressão da lei. O fato de que a lei a que nos referimos aqui é a lei moral, os 10 mandamentos, é demonstrado por Romanos 7:7. Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheci a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então você percebe que não cobiçar é uma concupiscência da carne. Então, essa parte do estudo a gente encerra aqui e continua ele amanhã. Ele vai se aprofundar mais nisso. E ele vai falar mais sobre a questão do crime. E mais coisas a gente vai entender sobre esse assunto. Mas foi interessante porque aqui a gente entendeu, primeiro, que somos julgados pelas intenções e sentimentos e desígnios do coração. Então, a justiça exterior, os atos exteriores, as boas obras, exteriores, por uma pessoa que ainda tem muita maldade no coração, diante de Deus ela já está condenada. Dentro do governo, não. E com isso, a gente entrou aqui no assunto da justiça pela fé, porque o homem precisa da justiça pela fé. Para que o coração seja liberto dos pensamentos e sentimentos maliciosos, malignos. Daquilo que, diante de Deus, embora não diante da sociedade, é pecado. Porque muitas vezes a sociedade não está vendo. E muitas vezes as pessoas, até mesmo na igreja, nós podemos disfarçar muita coisa, fingir e esconder. Mas de Deus, não. E o padrão que a lei requer é esse padrão de pensamentos e sentimentos puros e santos. E só Deus pode dar a solução para isso. O governo não pode. Se o governo, por isso que Jesus Cristo, um dos estudos que a gente leu aqui, acho que foi o segundo estudo, por isso que Jesus Cristo nunca se envolveu com o governo para resolver as coisas da sociedade, para resolver o problema da humanidade. Ele nunca recorreu ao poder civil, porque ele sabia que não era a solução para o ser humano. Primeiro, a solução é interior, para que então o exterior possa ser de acordo com a vontade de Deus. Mas o governo só se preocupa com o exterior. E você já parou para pensar que nós podemos estar ensinando uma lei civil e não a lei de Deus às pessoas? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que as igrejas protestantes evangélicas, ela ensina por isso, veja o raciocínio. Porque é tão fácil para a igreja
para as igrejas protestantes recorrer ao poder civil. Porque a lei que eles ensinam é a mesma coisa da lei civil. Só se preocupa com o exterior. Não se preocupa com o caráter. É tanto que, quando se fala dessas coisas, para eles é extremismo. E eu já ouvi pastores dizer, olha, a gente pode guardar a lei exteriormente, agora interiormente não tem como. Não tem como. Por quê? Porque eles não compreenderam a justiça pela fé. Não compreenderam a justiça pela fé. A justiça pela fé que eles compreenderam foi só a metade do caminho. É só o que Cristo fez na cruz e pronto. E o perdão. Isso. Mas o interior, aquilo que é a purificação interior, a libertação interior, a justiça interior, além de não entenderem, muitos nem aceitam. E por isso é tão fácil para eles se identificarem com o governo. Porque para eles, o governo está usando a lei de Deus. Porque a mesma lei que eles ensinam é apenas exterior. Só se preocupar com aquilo que é exterior. E olhe lá. E olhe lá. Porque o quanto de adultério não acontece por aí nas igrejas. E são passados os panos por cima. Quanto de corrupção, todas essas coisas. Por isso se identificam muito com o governo. E por isso é tão fácil para eles recorrerem, se aliarem ao governo. Por quê? Porque já estão quase na mesma linha de raciocínio. Né? É só tentar resolver as coisas da maneira humana, atribui a Deus, né? Usa o nome de Deus, mas no fim das contas, são métodos e mandamentos de homens e não os de Deus. Porque os de Deus vai no mais profundo das intenções do coração do homem. Então, irmãos, a gente encerra por aqui esse estudo de hoje. Amanhã a gente continua estudando e encerramos esse assunto amanhã pela manhã. E agora, vamos ter algum hino, alguma coisa, ou a gente já pode orar? Pode. É dentro desse contexto de lei civil, né, que você comentou aí, é porque a gente vê isso também dentro da nossa igreja, tipo assim, para explicar aqui para os irmãos entenderem. O irmão se batizou ali, né, aí ele está ali, não comete ali o adultério, né, não comete, não transgride os sábados, não mata, e para a igreja ali, né, enquanto o pecado do coração, né, o irmão tem ódio do irmão, então isso também, a gente consegue ver isso na igreja, que nós congregamos, a igreja adventista. Uhum. E as pessoas vivem uma vida de aparência no contexto e na visão de César, e parece que está tudo bem ali, como a história do jovem rico, né? O jovem rico ali para a nação judaica. Para a sociedade, para ele mesmo, né? Para ele mesmo. Então, assim, de certa forma a gente consegue ver isso, né? Infelizmente. O pecado do coração é esquecido. Existem as mágoas, as indelicadezas, as palavras impacientes, né, o tratamento deselegante. O próprio ódio contra o irmão, né? O ódio, o Você rancor. não vê uma conduta ética correta e a gente sabe que tudo isso é pautado pela lei de Deus. Uhum. Enquanto a lei secular, ela não enxerga e não há nada para isso. Não. Não há condenação porque um casal houve uma traição e um dos cônjuges está sofrendo, está tendo perdas irreparáveis. Isso não existe. Exato. Não prevê. Vai lá em casa de novo, está tudo ok. Isso. A diferença é muito grande. Muito grande. De Deus para ir se lembrando aqui que a base dos códigos hoje, civil, criminal, é uma herança da lei de Deus. Isso. E ali tem muitos mandamentos que hoje a gente usa, mas o principal é esquecido. Um dos principais é esquecido. Imagina alguém ser julgado porque ele adora vários deuses. Não tem. Isso não é nem ridículo, Pois é. né? Pois é. Porque desonrou o pai ou a mãe. Se paga pensão, se ajuda materialmente, está tudo ok. Né? Então são muitos detalhes que a gente vê hoje que são grosseiros, tanto lá fora quanto aqui no nosso meio, que diante de Deus não passam. Isso. Exatamente. O que mais deveria ser tratado, deveria ser o principal,
é justamente os problemas do coração, De dentro pra né? fora, né? De dentro para fora. Era assim que a igreja deveria ajudar os irmãos, a membresia. É bater em reforma primeiro. A primeira obra interior. E então ensinar também quais serão os resultados exteriores, a da conduta. Aí é o contrário. Mas se preocupa com a conduta exterior que ainda assim ainda nem chega a ser como realmente deveria ser. Irmão Emanuel, Oi, pode falar, irmão. queria fazer duas perguntas. Na verdade são três, mas uma é particular, né? Em relação ao tema que nós estamos estudando sobre a liberdade religiosa. Estamos sabendo aí da uma possível união da igreja com o Estado. E eu tenho certeza também que é a dúvida de muitos nós, né? O que acontece? São duas. A primeira é, em relação a esse governo que entrou nos Estados Unidos da América, né? Um governo que promete aí quebrar a liberdade religiosa, já entrou com vários projetos, tais vezes como o Projeto 2025, né? E nós vemos que ao seu lado ele colocou vários pastores, colocou até dentro da Casa Branca uma cúpula lá de questões religiosas, né? Temos o povo também protestante aclamando por essas muitas questões. Como Cristo já apresentou essa situação a você? O que você enxerga com essa situação lá que poderia trazer mais alguma luz para cada um de nós? Primeira pergunta. Então, irmãos, com tudo isso que o irmão falou, são grandes chances, né? Grandes chances de então o povo ser incentivado, influenciado de acordo com esses projetos que ele tem para a questão do decreto dominical. Não podemos definir que agora vai, né? Porque em 1888 ali chegou muito perto. Faltava o Estado todo. Mas por que não foi? Porque Cristo não foi formado no coração dos homens. Então hoje vai ser do mesmo jeito. Pode chegar muito perto de novo. Mas enquanto o caráter de Cristo não for formado em nós, enquanto não tivermos completamente a justiça dele e abandonarmos totalmente nossa justiça própria, não vai, pode até chegar muito perto, mas assim, no que vamos falar só na parte profética e dessa união, a probabilidade é muito grande. Porque, de fato, a lei dominical ela vai vir de um governo que está unido demais à questão religiosa. E esse governo tem muito disso. A segunda pergunta é sobre a emenda Johnson, né? Que a emenda Johnson ali, se eu não me engano, há uma lei, né, que separa o governo da religião. No caso, vamos supor, como ele já tomou essas medidas, né? E alguma dessas medidas eles querem colocar os 10 mandamentos nas escolas. E se as escolas não aceitar, pode até pagar multa, essas coisas. É necessário, para quebrar a emenda Johnson, é necessário levar a Constituição para ser quebrada ou literalmente ele pode já entrar com essas coisas que não tem nada a ver? É necessário levar a Suprema Corte, algo do tipo, para quebrar a emenda Johnson? Sobre isso aí eu não vou saber dizer com detalhes. Mas veja, o Papa, na época de Ellen White, eu não estou lembrado qual era o apelido dele, né? Que é um apelido que eles têm, né? É um nome, não é o nome original dele, mas era o Papa Leão alguma coisa. Ele conseguiu burlar a lei, ele usou a própria lei a favor dele. A lei que dizia que não se proíbe, se alguém se lembrar dela detalhadamente, eu vou parafrasear, que não se pode proibir o exercício da religião, de qualquer religião, e nem se pode apoiar, como se fosse algo desse tipo, apoiar também ou obrigar qualquer religião através do governo, né? E Jones mostra, está na Conferência Geral de 1895, a gente publicou, está no volume 1. Jones mostra que quando o Papa percebeu ali, na própria Constituição, que não se podia proibir o exercício de nenhuma
atividade religiosa no país, de nenhuma religião. Então, ele usou isso para então dizer, olha, vocês não podem proibir a minha religião aqui nesse país. Só que a religião do papado, ela envolve o governo. Só que ele não vai falar do governo. Ele vai falar da religião dele. E a religião dele vai influenciar o governo automaticamente. Então, o governo, ele não tem essa brecha, mas o Papa conseguiu induzir a essa brecha naquela época. E por isso que foi fácil, mesmo com essas leis, a Constituição Americana da Liberdade Religiosa, eles conseguiram o decreto dominical naquela época. Então, se naquela época eles conseguiram, hoje, com certeza eles vão conseguir. Está muito mais fácil. Mas o grande conflito, ele fala de uma... Tem que ter uma reconstituição. O grande conflito não fala não. Se tem que ter uma reconstituição. Mudar. Mudar a Constituição, né? O grande conflito Eu acredito que eles vão talvez fazer isso. mudar a Constituição. Só que eu acho que todas as coisas vão ser muito sutil, viu? Basta só um decreto e uma assinatura do presidente, a lei Johnson vai para o terra. É só isso que ele precisa. Se tiver o apoio da maioria, a maioria é que manda, né? Então, falaram de manhã e que a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. Exato. Se o povo exigir, o presidente assina e acabou. Entendeu? Eu acredito É. que não é preciso, assim, talvez sim, né, mas acredito que não vai ser feito muitas coisas para... então, porque a própria lei, né, que alguns adventistas aí, né, que tem aquela carta que o pastor prepara e tal, a lei número tal, que está na Constituição Federal, ela mesma vai ser usada contra o próprio adventista. Porque... Olha, eu vou ser sincero. E aí eu respondo até a pergunta do irmão de uma maneira pessoal. Se a lei é humana, então, meus irmãos, não tem garantia não. Só a lei de Deus ninguém muda. Quem lembra daquele encontro que teve nos Estados Unidos chamado Together? Acho que ele foi em 2016. 16 para 17. 16 para 17. Então, de uma hora para outra, todo o protestantismo, junto com os seus líderes, gente, se unem e as coisas vão... E a voz de Deus é ouvida. Isso, e o Papa foi, ele apresentou ali, né, no telão, ele não pôde estar lá, mas ele se apresentou ali. Exatamente, ele participou oficialmente. Né? Então, uma COP dessa aí que está o tempo todo se reunindo para virar, para agradar todo mundo, porque ninguém vai chegar impondo. Não, estamos representando a opinião popular. E aí as coisas acontecem muito rápido. Uhum. Eu acho que a nossa maior preocupação deve ser na formação do caráter. Porque desde que Satanás lide com o plano dele, né? A gente vai ser surpreendido, viu, na verdade. E não vai ser, né? Vai ser surpreendido nisso A aí. gente tem que focar na obra de Deus. Uhum. O que Deus está fazendo lá no santuário celestial. A obra que Jesus está fazendo. Nossa mente tem que estar voltada para lá. Porque a Isso. qualquer momento ele pode lançar o necessário e acabou. Vai Isso. selar aquele que estiver preparado. Agora a gente dá muito foco na obra do inimigo, a gente perde a obra principal de formação de caráter. Exato. De remediar seus defeitos de caráter, de estar orando, clamando a Deus por misericórdia. E a gente foca muito na obra do inimigo e esquece da obra de Deus, que é na formação do nosso caráter. Esse é um pouco de Satanás, né? De onde faz tem um texto na página 93, ele diz assim, nossa preocupação não deve ser com as coisas externas, mas as coisas internas, né? Então o caráter, a gente está falando do caráter. Então como o irmão falou, né? Que lá em 88, quase, mas por que não veio? Porque Cristo não foi formado no coração. Então, a nossa preocupação é o caráter de Cristo. Uhum. Deixar. Naquela época a lei foi assinada, né? Sim. Porque eu não me lembro agora, fugiu a memória, que naquela época nos Estados Unidos pessoas foram presas por guardarem domingo. Inclusive tive uma pessoa, um camponês, que ele foi levado na corte porque ele estava trabalhando no sítio dele. E durante esse trajeto,
por ele usar a carroça dele para fazer, porque naquela época não tinha carro, ele usou a carroça, essa carroça deu problema no meio do caminho, ele foi preso pelas duas coisas, por trabalhar na roça, no domingo, por ter que consertar a carroça dele nesse dia. Mas tem um caso pior do que esse nessa época aí. Tem um caso do homem que estava fazendo pão em casa. Esse foi o pior para mim. Está no livro Decreto Dominical Nacional, de Jones. Jones, eu vou só contar por alto. Um dos problemas que Jones identificou na lei dominical daquela época era que a lei, o poder civil, deixou nas mãos do povo decidir o que era trabalhar no domingo. E aí, se você tivesse raiva de alguém, como aconteceu, o indivíduo, um adventista, na casa dele, porque as casas americanas não tem muro, todo mundo consegue enxergar fácil. Pela janela da casa dele, estava aberta. Pois é. Aí então, um dos defensores do domingo, ele estava passando pela casa desse adventista e viu ele fazendo pão e ficou observando. E aí, como o governo deu essa brecha, dos homens, das pessoas, do povo, decidir o que era transgressão do domingo, o que era trabalhar no domingo, então cada um decidia. Isso para mim, ele está me ofendendo, porque ele está trabalhando no domingo. Ele está fazendo pão, isso é um trabalho. E o que foi que aconteceu? Ele levou o coitado do adventista, porque estava fazendo pão dentro de casa, levou para o tribunal e o homem foi preso. Aí você vê. Por quê? Porque dão poder ao povo. Dão essa brecha e assim vai ser de novo. Você imagina como que vai ser a falta de confiança, né? O quanto que vai ter de denúncia. A gente até lembra de um relato do grande conflito, de situações que grupos de cristãos que estavam escondidos em um local, e aí os inquisidores conseguiam capturar um. Aí torturavam o indivíduo e ameaçavam o indivíduo. Ou você entrega o grupo todo, ou você morre, vai ser torturado. E aí o que acontecia? Tem um relato no grande conflito que diz que ele entregou todo mundo. E a história se repete? Sim. E vai se repetir. Talvez, Manuel, como você falou, a gente pode ser surpreendido nesse contexto aqui. Uma vez eu vi um vídeo que a pessoa oferecia dinheiro para quem desse informação para entregar o irmão que estava fazendo certo tipo. Então, vai ser feito várias coisas, até oferecer dinheiro para que pessoas fiquem vigiando os adventistas para poder entregar para a justiça. Então, são várias situações, né? Vários leques aí. Olha, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Uma coisa que algumas pessoas, elas chegam em mim quando eu passo esses assuntos da liberdade religiosa e união de igreja e Estado, e dizem assim, por que você não faz que nem aqueles vídeos do informante, aquele pessoal lá que é sensacionalista, né? Que fica mostrando as notícias e tudo e tal. Porque você só se foca mais em princípios. Né? Porque se vocês pararem para pensar, a gente se focou mais... Eu não trouxe nada de notícia de hoje. Na verdade, eu não mostrei notícia nenhuma, né? Eu só abordei princípios. Por quê? Porque nós temos que ver se nós mesmos não estamos caindo em tudo isso que a gente está aprendendo. E se nós mesmos, como indivíduo, ou mesmo como povo, não faremos parte dessa situação. Às vezes preocupado com aquilo que vocês abordaram, mas o próprio caráter do anticristo está sendo formado em nós. Né? Os jesuítas, eles ensinavam, eles ensinam, na verdade, né? Eu falo ensinavam como se estivesse extinto, como se não existisse mais. Eles ensinam, está naquele livro de Edward Sutherland, Estudos em Educação Cristã. O livro é espetacular, o livro. E ali ele mostra como alguns dos métodos. E eles ensinavam as crianças a denunciarem uns aos outros, a ficarem olhando para a vida um do outro, procurando, né,
questão de fofoca, questão de ficar olhando o defeito do outro, o erro do outro. E também a questão de competição, né? De um querer ser mais do que o outro. E a questão também da submissão aos mestres. Esse é um dos principais pontos que eu abordo nessa série de estudo de liberdade religiosa e união da igreja. Se nós estamos dando uma autoridade que o homem não tem o direito de ter, estamos dando aos homens, nós vamos fazer parte disso. Então tenhamos muito cuidado se nós não estamos dando autoridade demais. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas fulano, isso é até delicado de falar. Fulano está dizendo que está sendo perseguido e tal, mas é porque ele crê em coisas que não são assim aceitas pela igreja e tudo e tal. Irmãos, mesmo que fulano esteja crendo na heresia, nenhum ser humano tem direito de perseguir e depreciar ele. Ele pode ser o que for, mas Deus não deu direito a líder, a homens nenhum, só porque está num status, num patamar, numa posição de depreciar, de caluniar, muitas vezes exagerar as informações, instigar as pessoas a falar mal, a se afastar do indivíduo, porque ele crê diferente, como a gente viu hoje. E muitas vezes o indivíduo está certo. Acho que foi. Então, se a gente promove ou se a gente compactua com esse tipo de coisa, ou é neutro, Ellen White fala que neutralidade em tempo de urgência, de crise, é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus. Claro que a gente tem que ter o Espírito de Cristo para abordar situações. Mas a gente também, Ellen White disse, enquanto houver intolerância, perseguição, ela disse, a pena do protesto não pode ser silenciada. O protesto tem que continuar. O protesto é isso aqui que a gente está falando. Não é chegar batendo de frente, discutindo, debatendo, não. Mas é perguntar por quê? Por quê? Por que disso? Por que disso, daquilo? Por que perseguir? Por que excluir pessoas? Por que não há mais honestidade em estudar de maneira honesta a verdade e somente a verdade? Por que tem que ser imposto mandamentos e doutrinas de homens? E a gente se submete a isso e dá direito a eles, a seja quem for, a continuar essa obra. E quando vier a perseguição, quando vier os problemas maiores, talvez a gente se arrependa, mas teremos uma parcela de culpa nisso. Por quê? Porque a gente incentivou, a gente se silenciou quando era necessário falar alguma coisa. Por medo, porque a gente muitas vezes quer forçar uma paz. Mas veja, olhe para Martinho Lutero. Martinho Lutero, do início ao fim, continuou amando os católicos. Mas ele foi levado, ele foi julgado e ele dizia, aonde eu estou errado? Me mostre pela Bíblia. Manuel, mais essa pergunta. Agora em off aqui contigo sobre essa semelhança, né, do contexto. Está pensando na questão religiosa com a questão da política, né? Porque a gente vê muito nas redes sociais, as pessoas que se dizem de direita, né? Sendo perseguida, cancelada, né? E algo também que a gente vê no contexto religioso. E aí você falou algo interessante. Se a pessoa fala algumas coisas que, mesmo que não esteja correto, eu não tenho direito, né? De cancelar ela, né? De querer, como é que eu posso falar? Brindar ela ou lacrar ela. Mas isso parece também com algo que está acontecendo no meio da gente. Assim, porque as pessoas dizem, mas liberdade religiosa não dá o direito da pessoa também usar de libertinagem, falar o que bem entende. Então isso é parecido também com o que acontece na questão política. Porque as pessoas usam isso, mas essa mensagem aí, ela precisa ser conhecida mesmo profundamente, porque vai despertar muita gente para a realidade.
Mas a pessoa diz, não, mas essa mensagem aí não é bem assim, porque isso aí pode levar a pessoa também ao extremo de querer fazer, aprontar, dizer o que tem, né? Mas ele não tem o direito da liberdade de falar o que ele quer? Tem. Então eu não tenho o direito de querer, entendeu? Bater contra ele. É liberdade de consciência, liberdade religiosa. Então isso é uma realidade que tivemos na igreja também hoje, no nosso meio. Não, a pessoa hoje também não tem essa liberdade de falar, tá? Porque eles que determinam o que é heresia. Não é a palavra de Deus que tem que determinar o que é heresia, mas não é isso, é o homem que determina, que decide o que é heresia. Então, eu consigo ver isso hoje claramente na igreja. E se você for parar para pensar, se fosse usar a palavra, só a palavra, os que acusam e denunciam e depreciam é quem seriam condenados pela palavra. Pode falar. O que você contextualizou no contexto de princípios, né? Você não expõe os acontecimentos, mas na verdade hoje existe um contexto de alarmismo, entendeu? Muitas das vezes a gente se torna um alarmista. Porque no meio da verdade presente tem vários tipos de raciocínio, de mentalidade. Então quando você traz algo, né, de um acontecimento que esteja acontecendo, vamos colocar, lá nos Estados Unidos está acontecendo isso, e isso é o decreto dominical. Para você pode ser algo simples, para mim pode ser algo simples, mas tem pessoas que já têm desespero, né? Meu Deus do céu, o decreto está vindo bem aí. Em vez de a gente estar focando nesse contexto, é como o irmão Otaviano falou aqui, ó, a gente tem que estar focando no princípio, na formação do caráter. Quando isso sair, se você tiver com o seu caráter formado e eu com o meu caráter formado, nada disso vai nos abalar. Por quê? Porque a gente vai estar preparado espiritualmente. Sim. E na questão de liberdade de expressão, para muitas pessoas, você buscar viver os princípios de Deus, é como se fosse algo muito levado de regras, entendeu? Para muitos. Mas na verdade é você querendo buscar viver os princípios de Deus. Então tem essas duas questões assim. São vários fatores, na verdade, né? São vários fatores. Então é isso, irmãos. A gente encerra. E amanhã a gente continua esse assunto. E qualquer coisa que vocês tiverem a mais, a gente conversa amanhã. Amém, Senhor. Amém. Sim. Sim. Pelo menos foi aquele testemunho dele. Tá bom. Você pode marcar um horário para amanhã, para palestra pela manhã, né, mano? Sim, amanhã pela manhã. Um horário que você acha? Amanhã fica sendo só uma palestra pela manhã. Eu vou deixar a voz do povo falar. Sério mesmo, vou deixar vocês decidirem. 8h30 para 9 horas. O que vocês acham, irmão? Pode fazer uma votação democrática aí. 8h30 para ser mais... Ficar melhor para vocês aí. Como vai ser uma só, aí pode ser um horário equilibrado, né? Isso. 8h30 tá bom? 8h30? 5 horas da manhã. O do contra, né? O do contra tem o do contra. Tem que ser o do contra. 5 horas, né? 8h30, então. O povo ali, a voz do povo aí. Não falou, Mas ninguém falou nada, né? É 8h30. 8h30. Quem confirmou? 8h30. Então pronto, vai ser 8h30 então. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque Pode. não ficou decidido se vai ser 8h30 ou 9. 8h30, irmão. Quanto eu gosto de Não, Vai 8h30 então. Vai 8h30. Pronto, ficou decidido 8h30. 8h30. Quer prolongar mais teu Só 8h30. Começa. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez rogamos ao Senhor. Agradecemos por todo esse dia de hoje, meu Deus. Por todas as bênçãos, livramentos que nem imaginamos, que o Senhor nos guardou de todo mal aqui. O quanto que o inimigo não queria atrapalhar tudo isso. E não fazemos ideia o quanto que os teus anjos batalharam para que tudo isso aqui estivesse em paz. Obrigado por essa paz que o Senhor nos deu. Obrigado pelas bênçãos, pelas refeições. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Por ter unido todos aqui. Por mais que qualquer um de nós ou entre nós haja pensamentos diferentes, mas todo mundo se respeitou.
Amém. E foi tudo isso devido ao Teu Espírito Santo atuando em nós. Amém. Obrigado, meu Deus, por essas mensagens, por essas verdades. Mesmo que talvez não tenhamos gravado tudo em nossas memórias, mas que o principal e as coisas mais necessárias para o nosso caráter, o Senhor possa ter gravado em nós. E, meu Deus, nos concede uma noite de sono na Tua presença, sob a Tua guarda. Os anjos do Senhor guardem toda essa região aqui, cada irmão, em seu lar, aonde estiverem. Guarde tudo que envolve aqui a Irmandade. Que o Senhor não permita que nada ocorra de mal. Que tudo esteja sob Tua guarda, só a segurança no Senhor. E nisso nós confiamos. E confiamos nossas vidas e os pertences, tudo isso aos Teus cuidados. Porque assim sabemos que estaremos guardados. Fortalece nossa fé, fortalece nossa caminhada, nossa comunhão com o Senhor. E, meu Deus eterno, que o Senhor continue trabalhando poderosamente no coração e na mente de cada um dos que estão aqui. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e que se cumpram conforme a Tua vontade todas essas coisas. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.